Olá, eu sou a Deise Jardim, psicóloga, terapeuta de EMDR, especialista em traumas, e hoje eu quero trazer um pouquinho para você, um pouco de conteúdo sobre o EMDR. Então eu separei aqui algumas perguntas que muitas vezes me falam quando não conhecem a terapia do reprocessamento. EMDR é a sigla de dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Ela foi descoberta na década de 80 nos Estados Unidos pela Francine Shapiro, uma profissional da área psi, uma psicóloga que estudava muito o comportamento humano, e ela, a partir das descobertas feitas com ela mesma, ela conseguiu aplicar isso primeiramente em colegas da profissão e depois nos seus pacientes, em veteranos de guerra muito traumatizados, e ela então criou uma nova terapia, a terapia que ela chamou de terapia de EMDR, e depois ela descobriu que esse nome não ficaria muito bem enquadrado, porque ele fala da movimentação dos olhos, e ela percebeu que a técnica não precisaria ser aplicada apenas com o movimento dos olhos. Mas isso é uma coisa que futuramente eu também vou poder trazer aqui. Então ela disse que a gente poderia chamá-la de apenas terapia do reprocessamento, que é o que acontece no nosso cérebro. Então uma das perguntas que geralmente me fazem é: para que serve o EMDR? Então eu quero te abordar aqui uma questão bem interessante, que inicialmente, mesmo a Francine Shapiro tendo utilizado o EMDR para tratar os veteranos de guerra e as pessoas muito traumatizadas, um estresse pós-traumático muito impactante para suas vidas, à medida em que eu fui consultando, aprendendo, estudando o EMDR e trabalhando com alguns pacientes das mais variadas situações emocionais que me procuravam no consultório, eu percebi que o EMDR serve para qualquer tipo de paciente. Desde alguém que venha com uma depressão, até aqueles que têm uma ansiedade, um estresse pós-traumático, por passarem por um trauma que foi muito impactante para suas vidas, ou aqueles que têm traumas e medos que muitas vezes vêm lá da infância e que nem sabem por que tem aquele tipo de medo. Claro que a gente percebe que para pacientes com medos muito pontuais, o resultado é muito mais rápido. E o MDR é muito efetivo para medos sociais, como a gente costuma dizer. Medo de altura, medo de falar em público, medo de lugar fechado, medo de multidão. Enfim, esses medos, medo de algum animal, muitas vezes fobia de uma aranha, de uma cobra, esses medos são muito mais facilmente tratados com o MDR. E isso é muito legal porque o resultado é rápido, é efetivo, já que é uma terapia que atua exatamente onde o trauma está instalado. A gente trabalha com a área emocional do cérebro e não com a área racional, que geralmente é a área que as terapias tradicionais trabalham. A terapia da fala trabalha com a área mais racional do cérebro e o MDR trabalha com a área emocional, onde os traumas estão registrados. Então, se você não conhecia ainda o MDR, essa é uma das características muito legais que ele serve para qualquer tipo de questão emocional. Hoje em dia, geralmente as pessoas que me procuram são por uma ansiedade muito grande. Os tempos atuais acabam nos dando de brinde, digamos assim, um brinde não muito positivo, a ansiedade, a correria, o desgaste emocional por sermos muito ansiosos e preocupados com o que está por vir, preocupações com o nosso futuro, em como a gente vai estar, questões de trabalho, financeira, filhos, enfim, toda essa correria do dia a dia nos promove esse ônus, digamos assim, de sermos muito ansiosos nas correrias diárias. E o MDR pode entender por que algumas pessoas são mais ansiosas que outras e por que algumas ficam tão ansiosas a ponto de gerarem um pânico, uma crise de pânico ou até desenvolverem uma síndrome do pânico. Então, nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais sobre outras questões que me fazem com relação à terapia do reprocessamento. E eu fico esperando a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida e quiser conhecer um pouco mais sobre o EMDR, eu estou aqui à disposição. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.